My Hero Academia acabou semana passada completando aí 10 anos de publicação, mais de 400 capítulos, no total acho que são 430 contando com o epílogo, e o início foi lá em 2014 na revista Shonen Jump. Foi lançado também numa época que tava muito em alta essa temática específica de heróis. Tem também um anime de muito sucesso, né, na temporada que tá lançando agora em agosto de 2024, é a 7ª temporada, e tem também muitos filmes que fizeram muito sucesso e que inclusive vai lançar ou lançou um recentemente lá no Japão. Além do que, eu acho, tirando números um pouco da minha cabeça, que My Hero Academia tem uma das maiores fanbases aí do mundo dos animes, pelo menos desses atuais. E é uma franquia que faz muito sucesso, né? Ou seja, vende bonequinho pra caramba. E com o lançamento desse último capítulo, feito pelo Correio, muita gente ficou revoltadíssima com o final. Não diretamente com o final da obra, mas com o epílogo. Qual que foi a história após o final da história? Então nesse vídeo eu vou trazer muitos pontos de vista diferentes e por que eu acho que não foi ruim. Ó, mas antes de continuar, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comenta aí embaixo também se você tá com raiva de mim, otaku, do que eu tô falando aqui, expresse sua raiva aqui nos comentários, engaje com este vídeo. Não preciso nem falar que tem muito spoiler do final de My Hero Academia, né? Então se você não leu, não quer saber de nada, não veja esse vídeo. Bom, e como se encerrou a história de My Hero Academia? Na parte final da história, o Deku consegue derrotar o All for One, tem todo o embate deles que eu acho que nem vem ao caso aqui nesse vídeo, mas o Deku acaba perdendo os poderes dele. Porque a gente viu lá, né, que o poder do Deku meio que é complementar ao poder do All for One. Um teria que destruir o outro de qualquer forma. Basicamente era isso. Essa parte principal, que é a parte da trama principal, foi resolvida ali de My Hero Academia. Acabou a história. Depois dessa parte, a gente vai ter um epílogo. Aí esse epílogo é bem comum até nessas obras shonen pra trazer ali o que aconteceu, what's next. Depois de toda aquela história que a gente acompanhou por anos ali, essa sim foi a parte que causou muita revolta nos fãs. A gente vai ver um futuro, eu acho que 10 ou 8 anos pra frente ali dos acontecimentos finais ali da luta. A gente começa a ver a história a partir da perspectiva de um menino que chama Dai. Esse menininho Dai, ele tá estudando lá na escola de heróis e os personagens que a gente conhece estavam estudando. E aí tem um diálogo bem coisa de escola assim que ele tá tendo com uns amigos ali dele. E ele tem uma individualidade que é um pouquinho peculiar. E aí os amiguinhos dele começam a falar, olha, você nunca vai ser herói, que não sei o que, não sei o que lá. Então basicamente começam a tirar um sarro mesmo dele. E ele fica meio abalado, né, com essa zoação aí. E ele começa a refletir que, pô, talvez realmente ele não sirva pra ser herói mesmo. E aí a gente começa a ter uma noção de como que tá o mundo ali de My Hero Academia. Nesse mundo, depois que o One for All foi derrotado, digamos que os vilões no geral deram uma boa reduzida. Após esses eventos traumáticos, né, começou-se um projeto de prevenção desses vilões. E até um projeto muito legal da Uraraka também que a gente vê. Então, visto esse mundo que tá muito mais seguro do que estava antigamente, é mais difícil você se tornar um super-herói de elite, assim como os meninos lá da turma 1A foram. Ou melhor, são. Porque não tem mais tanto vilão assim, tanta coisa ruim pra eles combaterem. Aí a gente volta a ver a perspectiva do Deku e ele tá tendo uma conversa com o Aizawa. E é engraçado até que ele ainda assim, mesmo adulto, né, e não tendo mais nenhuma relação tão direta assim com o Aizawa, ele continua chamando o Aizawa de professor. Isso eu acho muito fofo. Isso também mostra uma questão de respeito pelos professores, que a gente vai abordar daqui a pouco. É uma conversa muito franca e o Deku mostra um sentimento até um pouco de nostalgia dos tempos que ele era herói. A gente consegue entender que ele realmente se tornou um professor. Tanto que até tem um diálogo muito engraçadinho que o Aizawa fala pro Deku: eu queria que você fosse mais duro com seus alunos, porque o Aizawa era meio duro mesmo com os meninos, né? E aí a gente começa a ver nessa conversa deles como que estão aqueles alunos lá da 1A atualmente. Ele fala que o Todoroki e o Bakugou são heróis muito famosos, né? Até o Todoroki, ele é super bem visto, assim, pela mídia, pelos fãs, e o Bakugou, tipo assim, é queimado e ele cai no ranking só por causa das respostas que ele dá, sabe? Então, essa parte é muito fofinha. Fala também do Kirishima, que o Kirishima é muito famoso, principalmente entre homens, achei muito chique isso. E aí tem até uma cena que eu acho que mostra a Eri estudando, né? E ela voltando a ter uma vida normal, né? Porque, tadinha, né? Sofreu mais que a Juliette também. Aí, passado todo esse diálogo, o Deku começa a caminhar na rua, e aí nessa caminhada dele ele começa a refletir e ficar até um pouco nostálgico, né? E pensar que, putz, aquele tempo que eu vivi lá atrás foi um tempo muito bom, e eu sinto falta, mas já passou, a vida agora é outra, né? A gente tá aqui pra cumprir outra função. Mas além de nostálgico, eu sinto que ele também se sente completo com tudo que aconteceu. Por mais que ele não pareça tá tão feliz assim e tão realizado, mas vamos ser honestos,
na vida adulta, mesmo que a gente trabalhe com o que a gente gosta, não é o tempo todo que a gente tá super feliz e super uau, tipo assim, vida normal, sabe? Trabalho com o que eu gosto, trabalho, mas tem dia que eu só queria ficar na minha cama, sabe? Tipo, ele tá só vivendo uma vida normal. E aí, exatamente dessa parte, dessa função do Deco tá se tornando um professor, que as pessoas ficaram muito putas. Afinal, professor e CLT, isso é final digno pra protagonista de anime? E aí, vamos começar com algumas coisas. Epílogo é diferente de final, porque o epílogo, ele é de fato um capítulo à parte. Eu vejo muito como um fanservice, que o autor faz muito pra agradar um pouco os fãs. O jeito que o mangá é feito lá no Japão é muito pautado no que os fãs querem também, mas ainda assim é um capítulo que ele não precisava se explicar e ele não precisaria explicar nada se ele quisesse. Tanto que essas coisas acontecem muito mais em manga shonen do que em mangás de outras demografias. Pelo menos em seinen é muito difícil a gente ver um epílogo que vai ali dar um encerramento para as coisas. É muito difícil. Acabou a história, acabou, ponto final. É aquela famosa frase lá do cara do Omelete: sou fã, quero service. Pra mim é basicamente isso que as pessoas estão reclamando. Sou fã, quero service. Não teve service suficiente. O que mais vocês queriam? Muito se questionou também sobre o Deku não ser o maior herói de todos os tempos. Isso foi meio que falado no começo da história. Tem sim um problema de tradução nesse quesito. Na obra original e na fala original, tá escrito um kanji que significa sim o maior, mas mais no sentido de excelência, que é o kanji de Saiko. E sim, Saiko também pode ser traduzido como o maior. Na hora de fazer a tradução do japonês para o português é muito complicado, porque as palavras têm sentidos, significados e aplicações diferentes. E no japonês isso é muito visível, porque às vezes uma frase, mas isso aqui não significa isso? Significa, mas se você usar ela em outra frase, ela vai significar outra coisa, sabe? Isso acontece muito no japonês. E aí a JBC, quando foi trazer essa tradução aqui pro Brasil, ela usou o maior. De certa forma, não tá errado, mas causou essa má interpretação aí do que de fato o autor quis passar. Na tradução em inglês, é traduzido como a Great One, ou seja, como eu me tornei um bom herói. Que aí eu acho que sim, tá mais condizente com o que o autor quis passar. E muito por conta dessa tradução, dessa escolha de termo mesmo que a JBC quis usar, acabou causando essa confusão aí, principalmente entre as pessoas que estavam acompanhando a obra, principalmente por essa massificação dessa opinião de que foi muito ruim, de que não tá condizente do que foi prometido lá no começo da história, o que não é verdade. Tanto que o Analyst, que é o site que eu usei aqui pra tirar muito dessas informações aqui, pra ver se eu não tava ficando maluca, porque eu confio muito no Analyst, eu sou muito fã, inclusive ouçam lá o podcast do Analyst no Spotify, sigam ele também aqui no YouTube, que é muito maneiro o conteúdo dele. Eu já tinha pensado que era algo nesse sentido, porque eu fui ver lá o mangá e aí eu fui ver a parte em japonês e eu falei, tá, entendi, mas eu esperei, eu vi que ele ia postar essa matéria, quando ele postou eu falei, deixa eu ler pra ver se eu não estou maluca, e eu não estava maluca mesmo. E essa opinião de que My Hero Academia foi ruim é muito mais aqui no Brasil, porque acho que nem nos Estados Unidos tá tendo essa repercussão tão negativa com essa obra. De uns 5 anos pra cá, parece que só o Brasil odeia My Hero Academia, porque de verdade, lá nos Estados Unidos é muito famoso, muita gente gosta e hypa pra caramba. No mundo inteiro, assim, de forma geral, pelo que eu consigo acompanhar aí dos fandoms, nas redes sociais, é literalmente só no Brasil que as pessoas odeiam My Hero Academia. E eu não sei o que acontece. E mesmo que fosse verdade isso, que o Deku não se tornou o maior herói de todos os tempos, o herói número 1, qualquer coisa desse tipo, ele ainda assim é um herói reconhecido e muito famoso ali no universo deles. Porque tem uma hora que o Dai e o Deku, eles se encontram nessa caminhada aí dos dois. E aí tem até um momento ali meio que heróico do Deku, mostrando que mesmo que ele não tenha os poderes, ele continua tendo a personalidade de herói. E que isso, no final das contas, nunca vai sair dele, porque o All Might escolheu ele pra herdar os poderes exatamente porque ele tinha essa vontade interior de fazer coisas boas. E aí o Dai, quando ele percebe que é o Deku que tá ali naquele momento, o Dai fica completamente em choque e fala, meu Deus, é o Deku, como assim? E ele fica até meio... Então sim, de certa forma, o Deku é reconhecido como um grande herói também. E aí um outro ponto, se o Deku perdeu os poderes dele na luta, qual seria o sentido dele continuar sendo herói? Porque a obra já tá contando desde o começo que se você não tem poderes, você não pode ser herói. Ele realmente é isso aí, ele nasceu sem individualidade. Se isso é um roteiro bom ou ruim, disso
disso, dele ter herdado os poderes, aí eu acho que é outra discussão. Aí é uma discussão mais de qualidade e do que a gente tá pensando de My Hero Academia. E aí é muito, eu acho que isso aí é tema até pra outro vídeo, pra gente pensar no que seria What If? Porque eu particularmente acharia um roteiro muito mais foda, que ele não tivesse poderes e que ele lutasse sem poder mesmo, e se superasse a cada luta e tivesse lá as dificuldades dele. Mas enfim, a obra não é minha e o Correio escolheu dar aquela solução final. Então, visto que ele não tinha mais poderes ali, onde ele poderia atuar seria sendo professor. E vamos tá falando que ele tem muita coisa pra poder acrescentar, né? Porque ele derrotou literalmente um dos vilões mais fodas de todos os tempos, vamos tá falando. Ser professor não é um demérito. No Japão, ser professor é muito foda. Na realidade, em qualquer lugar do mundo, é só no Brasil que se escolhamba a profissão de ser professor, de lecionar. E o One for All e o All for One, os dois poderes, eles são muito sobre legado. Acho que principalmente o One for All, que ele é passado de várias gerações, né? Então, um mestre ensinou pro discípulo, esse discípulo ensinou para outro discípulo, então ele virou mestre, e esse negócio vai passando, vai passando, vai passando, e quem transmite muita coisa de legado é professor. Quem ensina coisas, que vai passando as coisas de uma geração para outra, de uma turma para outra. É muito sobre mestre e aprendiz. E isso até, dentro da opinião dos fãs japoneses, é algo que tá sendo super bem visto, assim. Talvez não com um grande entusiasmo, como um final plausível, visto a história que o Deku construiu lá atrás, sabe? Pegando esse gancho pra falar um pouco sobre a personalidade do Deku. Respeitando os limites e as coisas que o Correio deu pra gente ali na história, faz sentido o Deku ser professor. Eu não consigo ver o Deku como um personagem ambicioso. Ele pode ser muito esforçado, muito forte e também muito dedicado àquilo que ele faz, né? E muito apaixonado também. Mas de verdade, eu não consigo enxergar o Deku de forma nenhuma como um cara ambicioso, um cara que almejava, tivesse essa garra. E até assim, por mais que ele, vamos supor que ele realmente tivesse falado lá atrás que ele, essa história de como eu me tornei o herói número 1, não combina com ele, sabe? A trajetória que ele fez durante a história inteira. Ele nunca se mostrou um cara que tava muito afim de ter esse título de ser o maior, o melhor. Ele pensava muito mais coletivamente do que ele ir lá e resolver sozinho as coisas. E acho que isso é um pouco da visão que a gente tem da própria sociedade japonesa, né? O Japão em si funciona muito bem coletivamente e individualmente as coisas são menos vistas. E acho que o Quadrinhos na Sarjeta, ele trouxe uma análise perfeita, assim, sobre como a sociedade japonesa enxerga essa pasteurização do indivíduo ali naquela situação. Então por isso que eu acho que os fãs japoneses entenderam o que o Correio quis dizer ali no final. Na visão japonesa, faz muito mais sentido. E aí no Ocidente aqui, a gente acabou não curtindo, muito por ter essa visão, essa coisa enviesada do indivíduo, né? Então o indivíduo tem que brilhar muito, é sempre a pessoa que brilha, que se destaca ali no meio da multidão. Na verdade não é muito sobre isso, né? É muito sobre trabalhar menos individualmente e mais coletivamente. Entendem? Outra visão muito legal também, que tem até aí na matéria do Analyst, é que os japoneses estão tendo um sentimento muito mais de agradecimento ao Correio e aos trabalhos prestados ali, né, de muitos anos da obra, que é uma obra que vai deixar muita saudade, sabe? E que eu particularmente tive muito esse sentimento quando anunciou que já tava acabando, que ia acabar em 5 capítulos e tal. Eu falei, caramba, é o fim de uma era. 10 anos acompanhando esse mangá, cara. Parece que passou assim, piscando. E eu tô há 10 anos acompanhando esse negócio. Falei, como é possível passar esse negócio tão rápido? Esse tempo passar tão rápido. E não é só elogios também que os japoneses estão dando. Eles também estão criticando a obra. Lá, eles ressaltam mais outras coisas, né? Entendem que a abordagem sim do Correio era uma abordagem segura. Ele não se arriscou e não é uma história que tem essa proposta de se arriscar, de ter muito plot twists, de trazer tensões ali muito absurdas. É uma história que vai caminhar ali no lugar seguro, sabe? Por ela não ter saído também, ela foi muito coerente no final ali como um todo, que é algo que eu também tenho essa visão. E por isso que eu expliquei aqui em vários pontos, o final do Deku, o desfecho dele, fez sentido com o personagem que ele construiu durante a obra inteira. E aí, agora sim, o último ponto. Pra mim, o ponto mais sou fã que era o service dessa chiadeira toda. No final de My Hero Academia, não teve de fato nenhum casal. Então, ninguém ficou com ninguém namorou ninguém casou com ninguém teve filho com ninguém. E aí, volta aí nesse ponto do epílogo que eu falei. É legal o autor trazer esse capítulo pra agradar os fãs? Sim. Mas ele precisa? De fato, não. Seria legal ele fazer um casal muito pra poder responder algumas perguntas que a obra fez e pra também fazer um agrado com os fãs?
Sim. Era necessário? Não, porque de verdade não ia interferir na obra. Vamos tá falando a verdade? Eu acho que diferente de Naruto, por exemplo, que os casais foram muito criados pra criar essa continuação, e aí por isso que canonicamente faz muito sentido ter o casal, My Hero Academia fez um caminho inverso, porque o casal ele não faria diferença no plot, entendem? Não faria nenhuma interferência direta. Mas seria legal o autor trazer, fazer aquele agrado ali com os fãs. Mas eu acho legal também não trazer pra também manter ali no ar e cada um fazer o que quisesse. Porque independente do casal que ele montasse, eu acho que ia ter chiadeira. Eu sou fã, quero service. Porque tem tanto casal que a galera shippa e eu não consigo ver uma coisa muito generalizada, uma preferência muito generalizada. Então tem gente que sim gosta da Uraraka com o Bakugou, tem gente que sim gosta da Uraraka com o Deku, tem gente que gosta do Deku com o Bakugou, tem gente que gosta do Deku com o Todoroki. Então assim, é tão generalizado e eu achei até que foi uma escolha mais segura ainda, porque o Kohei, ele joga tão na zona de conforto que eu acho que até nessa hora do epílogo, não criando casais, se isentando de comprar certas brigas e de, enfim, assumir certas tropes, continuou jogando ali na zona segura e não se arriscou de novo. Enfim, minha conclusão é que o final de My Hero Academia é muito condizente com o que a obra contou pra gente. Não tenho o que falar, My Hero Academia foi tão na zona de conforto, tá jogando na nossa cara desde o começo o que vai acontecer. Então não tinha como esperar algo tão diferente. Eu tava lendo o final, eu já tava assim, ó, falando, vai derrotar, e aí, porque eu já sabia mais ou menos, sabe, que não ia passar disso. E sobre o epílogo, achei também super condizente, por isso que eu tô desconstruindo um pouco essa visão aí que tá todo mundo tendo, e seria até audacioso da minha parte falar que eu quero parar e provar que as outras pessoas estão erradas. Cada um vai ter sua opinião, e a minha opinião é diferente de outros criadores aí também. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam do final de My Hero Academia. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem outras sugestões de vídeos aí que vocês querem que eu traga.